E graças a Deus. Glória a Deus. Como todos sabem, nós estamos aí alguns domingos aprendendo sobre o Sermão do Monte. Talvez aí na sua Bíblia esteja o Sermão da Montanha, mas ele é o maior sermão de Jesus, onde Jesus decidiu, nos ensinamentos desse sermão, tratar o caráter do cristão. Se você quer saber como você deve ser como cristão, como um pai de família, como uma mãe, como uma esposa, olhe para o Sermão do Monte. E eu vou te falar uma coisa, quanto mais eu olho para o Sermão do Monte, estudando ele, mais o Senhor fala ao meu coração. E mais do que falar ao meu coração, mais o Senhor me confronta. É importante nós ouvirmos a palavra de Deus e lermos a palavra de Deus com o coração aberto para que o Senhor transforme os nossos corações. Não olharmos para a palavra de Deus procurando erros nela, mas procurando erros em nós, para que nós sejamos transformados e libertos daquilo que tem aprisionado a nossa mente, o nosso coração e que talvez tenha nos feito envergonhar o nome de Cristo na nossa vida, lá no nosso trabalho, no nosso dia a dia com a nossa família. Então a gente precisa olhar para a palavra de Deus e de fato abrir o nosso coração para que Ele nos transforme. Então já há alguns domingos a gente tem falado sobre isso. Semana passada foi falado de que Jesus ele veio para cumprir a lei, ele não veio para abolir, muito pelo contrário, ele veio para cumprir. E a partir de Jesus falar sobre o cumprimento da lei, de que ele veio para cumprir, ele vai começar a falar um pouquinho das leis que foram citadas lá no Antigo Testamento, lá em Êxodo, a partir do capítulo 20, a gente vai ver as leis que foram ditas, né? Não matarás, não roubarás, não é assim que está lá em Êxodo? Então aqui Jesus ele vai tratar dessas leis, a partir daqui ele vai tratar dessas leis de uma forma mais ampla. E eu não sei se você já leu o Sermão do Monte ou se você já ouviu o Sermão do Monte, mas fica muito claro que Jesus ele veio ampliar essa lei, ou seja, ele veio piorar um pouco essa lei. Vamos ler o texto para que a gente possa compreender. Então, Evangelho de Mateus, capítulo 5, a partir do versículo 21, diz assim: Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu digo a vocês que qualquer que se irar contra seu irmão estará sujeito ao quê, igreja? A julgamento. Também qualquer que disser a seu irmão racá significa tolo, tá bom, gente? Será levado ao tribunal. E qualquer que disser louco, corre o risco de ir para o fogo da onde? Do inferno. Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali, diante do altar, e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois volte e apresente sua oferta. Entre em acordo depressa com seu adversário que pretende levá-lo ao tribunal. Faça isso enquanto ainda estiver com ele a caminho, pois, caso contrário, ele poderá entregá-lo ao juiz. E o juiz ao guarda, e você poderá ser jogado na prisão. Eu garanto que você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. Diga glória a Deus. Aqui Jesus ele já começa, quando ele vai ali começar a passar pelas leis, ele vai iniciar falando sobre o relacionamento humano. É muito interessante Jesus já começando falando sobre isso, quando ele vai ali lembrar sobre as leis, porque é o relacionamento humano que nós geralmente temos mais dificuldade para ajustar nas nossas vidas. A gente tem dificuldade de ajustar o nosso relacionamento com todas as pessoas. A gente tem dificuldade para ajustar o nosso relacionamento com o marido, com os filhos, com o cunhado, com a cunhada, com a sogra, com o colega de trabalho. Por quê? Porque nós sempre vamos encontrar no outro algo que não o quê? Nos agrada.
A gente sempre vai olhar no outro e vai encontrar no outro algo que ou ofende aquilo que a gente pensa, ou porque a gente discorda, a gente já não quer mais levar adiante o relacionamento com aquela pessoa. E aquilo de alguma forma sempre vai nos ferir. E aqui o Jesus estava pregando para pessoas religiosas. É muito importante que você coloque isso na sua mente para que você possa entender o texto. Jesus estava falando para pessoas religiosas. E aí ele começa o texto já dizendo: vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados, não matarás. Então, qual que era o pensamento que os religiosos daquela época tinham? Bom, se eu não estou matando alguém, então está tudo bem. Então, eles tinham um pensamento de que eles estavam fazendo as coisas externamente tudo bem, lavando a mão para comer, não faziam nada no sábado. Então, eles estavam ok. Mas Jesus, ele veio para falar do nosso interior. Porque é geralmente onde a gente tende a falhar como seres humanos e como cristãos. Porque a gente pensa o quê? O outro não está enxergando, então está tudo bem o que eu estou pensando, está tudo bem o que eu estou sentindo, está tudo bem aquilo que na minha mente eu faço contra o outro. Mas pior que o outro não saber o que a gente pensa é quem saber, igreja? É Deus. Então é muito pior eu achar que eu estou escondendo do outro e eu me esquecer de que Deus, ele sabe extremamente, tintim por tintim, aquilo que eu penso e aquilo que eu sinto. E aí ele diz: então vocês ouviram os seus antepassados, não matarás. E quem matar estará sujeito o quê? A julgamento. Então ele estava lembrando a lei. Se você matar, você vai estar sujeito a julgamento. Se você matar, você estará sujeito a julgamento. Mas no 22, olha o que ele diz: mas eu... Então, eu quem? É Jesus dizendo. Quem que estava dizendo? Jesus. Então, Jesus lembrou a lei de Moisés. Aí ele vem dizer agora: mas eu digo a vocês que qualquer que se irar contra seu irmão estará sujeito ao quê? A julgamento. Aqui está um ponto onde nós vamos trabalhar hoje, igreja. Aquilo que a gente, às vezes, deixa passar desapercebido. A ira do nosso coração. Nós somos seres humanos debruçados a sentimento de raiva, de ódio, de mágoa, de ressentimento. O ressentimento é aquilo da gente ficar sentindo várias vezes aquilo que nos feriu. Então a gente lembra daquilo que nos feriu e aquilo corrói o nosso coração. Então a gente é debruçado a todos os sentimentos. Mas a ira é algo que geralmente é um pecado difícil de nós tratarmos. E aqui Jesus está dizendo que a ira, ela mata o outro. Diga comigo: a ira mata o outro. A gente mata com a ira o outro no nosso coração e a gente mata o nosso relacionamento com o outro por causa da ira que a gente alimenta no nosso coração. Então é por isso que Jesus, ele já começa lidando com as leis de Moisés específicas, e ele fala a respeito dessa ira. Porque ele diz assim: não adianta você estar se resguardando de matar o outro, matar o corpo do outro, se você está matando o outro com a sua ira. Se você dentro do seu coração deseja a morte do outro, se dentro do seu coração há um coração inflamado, cheio de sentimentos ruins, que basta uma faísquinha para você pôr para fora tudo aquilo que você sente. E isso vai fazendo com que os nossos relacionamentos vão sendo suicidados. E pior, nós vamos matando o outro também dentro da gente. Nós nos esquecemos do quão sério e do quão perigoso é esse sentimento de ira. Jesus, ele é muito específico. Ele diz: aquele que se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Nós nos esquecemos, igreja, que antes do filho ser filho, ele também é irmão em Cristo. Você já parou para pensar como a ira que você carrega dentro de você pode matar o seu filho aos poucos? Você já parou para pensar que a ira que você carrega dentro do seu coração, independente de quais sejam os motivos, pode matar o seu relacionamento com o seu marido, com a sua esposa? Por causa de coisas que você guardou no seu coração, que você foi alimentando no seu coração ano após ano. E aí a cada discussão, a cada vez que você tem a oportunidade de pôr aquilo para fora, você coloca de maneira inadequada. E aí o seu relacionamento, ele vai minando. Nós nos esquecemos disso. Antes daquelas pessoas do nosso convívio familiar serem pessoas de sangue da nossa família, eles são também os nossos irmãos em Cristo. E às vezes nós nos esquecemos disso. Então Jesus diz:
Mas eu digo a você que qualquer que se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Também qualquer que disser ao seu irmão racá, ou seja, dizer a ele, você é tolo, será levado ao tribunal. E qualquer que disser louco, corre o risco de ir para o fogo da onde? Do inferno. Então, gente, um coração irado, ele vai matando pessoas dentro de si e vai matando relacionamentos. E matar nunca vai ser algo justificável aos olhos de Deus. Se a gente mata alguém dentro do nosso coração, ou vai matando as outras pessoas aos poucos por causa da nossa ira, nunca vai ser algo justificável. Sabe por que não vai ser justificável? Porque nós temos Deus para ser o nosso aliado, quando o assunto é aquilo que carregamos no nosso coração. Quem que conhece melhor o que você sente, o que você vive, o que você passa? Você ou Deus? E nós, muitas das vezes, anulamos Deus com os nossos sentimentos ruins que carregamos internamente dentro de nós. E queremos tratar desses sentimentos sozinhos. Achamos que podemos tratar desses sentimentos sozinhos, mas nós temos Deus. Se eu tenho percebido que eu tenho me irado facilmente contra o meu irmão, se eu tenho percebido que eu tenho carregado ressentimentos facilmente contra o meu irmão, eu preciso correr para Deus para que Ele me ajude a tratar isso no meu coração. Do contrário, eu vou estar sempre fazendo o outro e colocando o outro como meu inimigo. Esses dias, conversando com um colega de trabalho, ele disse assim para mim, Luana, a raiva, escuta bem isso aqui, a raiva que eu sinto é palpável. A raiva que aquele rapaz sente é palpável. É algo que inflama o coração dele. E uma pessoa com uma raiva, uma ira, a ponto de ser palpável, ele quis dizer assim, que eu sinto, meu coração dói quando eu sinto raiva, é capaz de tudo. Então, quando a gente não tem e não busca em Deus domínio disso que carregamos no nosso coração, nós nos tornamos capazes de tudo. Podemos até não ser capazes de fazer algo contra o outro, mas fazemos aquilo qual Jesus está dizendo que nós não devemos fazer. Matamos o outro aonde? Na nossa mente e no nosso quê? No nosso coração. Aí a gente acha que estamos sendo diferente daquele que mata o corpo do outro. Não tem diferença. Estamos matando dentro de nós. Porque o que vale para Cristo sempre vai ser o nosso coração, igreja. Como que anda o meu coração e o seu diante do Senhor com relação ao nosso irmão, ao nosso marido, aos filhos, à esposa, ao irmão em Cristo da igreja, ao colega de trabalho? Será que ao chegar lá no seu trabalho você já chega revirando os olhos porque você não aguenta mais olhar para aquela pessoa que você tem que dividir o seu horário comercial de trabalho com ela? Como que anda o seu coração com alguns familiares da sua família? Será que você já não aguenta mais quando aquela pessoa te liga porque você não suporta mais ela por causa de algo que ela fez contra você? Ou então você carrega no seu coração uma ira involuntária? Nossa, Luana, mas existe uma ira involuntária? Existe. E sempre é plantada nos nossos corações por Satanás. Tem uma coisa que Satanás investe, igreja, é destruir relacionamentos. Tudo que Satanás quer na minha vida e na sua é destruir relacionamentos. Ele quer que você tenha um mau relacionamento com o seu marido, com a sua esposa, com os seus filhos, com a sua sogra, com a sua nora. Ele quer que você tenha um mau relacionamento com você mesmo. Ele quer que você tenha um mau relacionamento com os seus colegas de trabalho. E o que ele puder fazer para plantar no seu coração uma ira, um ressentimento, algo que vai fazer você se virar contra outra pessoa, ele vai fazer. E quanto mais distante de Deus nós estivermos, mais vulneráveis a Satanás nós estaremos. Se eu me distanciar do Senhor na oração, na leitura bíblica, na comunhão com Deus, eu vou estar sujeita a Satanás pegar o meu coração e fazer do meu coração o que ele bem entender. Você já presenciou ou você já ouviu histórias de pessoas que por causa de uma briga no trânsito assassinou a outra? Quem já viu histórias assim? Está vendo do que nós, seres humanos, somos capazes?
Aí você vê aquela história, você ouve aquela história e você fala assim, nossa, mas eu jamais teria coragem de fazer uma coisa dessa. Sabe por que você diz isso? Porque ainda você talvez não foi colocado numa situação extrema, onde a sua ira interna tenha que ser colocada para fora. Porque se acontecer, muito provavelmente, a nossa natureza humana vai fazer com que essa ira venha para fora, de forma que a gente não consiga controlar. E se a gente não controla, a gente faz aquilo que Satanás quer que a gente faça, que a gente derrame sangue. Como eu já ouvi pessoas dizerem, eu fiquei cega e eu derramei sangue de fulano. Eu fiquei cega e eu matei fulano. É isso que nós somos e é isso que nós fazemos, igreja. É por isso que Jesus, já tratando do nosso interior, a primeira coisa que ele fala, quando ele vai lembrar das leis, é isso que ele fala. Olha, vocês ouviram que se vocês matarem, vocês estarão sujeitos a julgamento. Mas eu estou dizendo a vocês que se vocês pensarem algo contra o seu irmão, vocês já estão sujeitos a julgamento. O que nós precisamos nos preocupar, igreja, é como anda o nosso coração. Será que o meu coração está vulnerável àquilo que Satanás quer plantar nele? Olhe para dentro de si, se observe como você reage aos problemas que a vida traz para você. Observe como você reage quando você é confrontado. Uma vez, eu estudando esse texto para hoje, eu me lembrei que uma vez eu me revoltei com algo que a minha mãe disse para mim. E eu era obreira na igreja. E ela me falou algo que me marcou muito. Eu estava começando na minha caminhada, mas nada justifica. Eu me revoltei com ela e ela falou assim, você é cristã? Olha a pergunta que ela me fez. Você é cristã? Na hora eu entendi que o exemplo que eu estava dando dentro de casa era um mau exemplo de um cristão. Porque ela falou algo que me confrontou, que foi contra aquilo que eu queria ouvir. E não tem nada pior para um filho de Deus, uma filha de Deus, alguém questionar o seu comportamento como filho e como filha de Deus. Se isso para mim e para você não é motivo de vergonha, eu ainda não entendi a transformação que Cristo faz na vida daquele que se entrega para Ele. Então, se cada vez que eu sou confrontado, se cada vez que algo confronta os meus pensamentos, os meus ideais, as minhas vontades, essa ira ressurge dentro de mim de maneira que eu não consigo controlar, precisa haver transformação. Precisa haver arrependimento, precisa haver cura do coração. Mas sabe qual é o nosso problema? A gente vai se apoiando cada vez mais naquela frase em que eu sempre vou dizer, errar é humano. A gente se apoia e a gente acha que a gente pode se apoiar nisso porque somos falhos e somos pecadores. Mas nós temos aqui na palavra de Deus, igreja, direcionamento para sermos da maneira que devemos ser. Deus nos orienta a sermos como Ele é. Deus nos orienta a buscarmos a mansidão dEle, o domínio próprio dEle. Então, se no momento em que eu sou confrontada por quem quer que seja, e eu não me lembro que tem que haver em mim domínio próprio e mansidão, eu ainda não entendi quem Cristo é e o que Ele pode fazer na minha vida. Eu estou sendo levada pelas minhas vontades, pelas minhas emoções e pelos meus sentimentos. Ei, você não está aqui, você não conheceu Cristo para ser movido pelos seus sentimentos. Você que está aqui, você conheceu Cristo para ser movido por Ele, pela transformação que Ele pode fazer na sua vida. Se eu busco ao Senhor há 10 anos, há 5 anos, se eu busco ao Senhor há 30 anos e eu ainda não fui transformado, que Deus é esse que eu estou buscando? Que Deus é esse que eu oro todos os dias? Que palavra é essa que eu leio todos os dias, se eu ainda não fui transformada da maneira em que eu devo ser transformada? Se eu olho para o espelho e eu ainda não vejo Cristo, ainda não houve transformação.
Se no momento de confronto com o meu marido, eu ainda não vejo uma transformação em mim, eu ainda estou longe de Cristo. E eu preciso buscar para estar cada vez mais perto dele. Nós negligenciamos, igreja, os nossos relacionamentos interpessoais. Eu preciso nos observar como nós tratamos as pessoas. Nós precisamos observar como eu trato o outro quando ele não pensa como eu penso. Você já parou para pensar que a gente quer ficar andando e vivendo numa bolha? A gente anda no grupo de pessoas que pensam como a gente. A gente quer conversar com pessoas que concordam com os nossos pensamentos. Se alguém chega para nós e diz que é contra aquilo que nós pensamos, a gente acha que aquela pessoa já não serve para o nosso convívio de amizade. E a gente quer se distanciar daquela pessoa. E como que vai haver amadurecimento, crescimento e desenvolvimento se eu só tenho do meu lado gente que pensa da maneira que eu penso? A ira, ela sempre vai ser uma arma. Ela pode ser uma arma para você matar fisicamente o outro, ou para você matar o seu relacionamento com o outro, ou para você matar o outro dentro de si. Quantas são as pessoas que você às vezes falou assim, fulano para mim morreu? Já teve alguém na sua família, dos seus amigos, do seu convívio de trabalho, alguém que você disse assim, fulano para mim o quê? Morreu. Não quero mais saber de fulano. Você matou essa pessoa dentro de você. Ai, Luana, mas me feriu, me magoou. Ei, Jesus, ele tem cura para quem nos fere, para quem nos magoa. Ainda que o outro não nos peça perdão, você pode, por você, liberar o perdão. Porque quando você libera o perdão, você não está libertando o outro, você está se libertando. Quem não perdoa se coloca dentro de uma jaula sozinho. Quem não quer perdoar tem uma jaula na frente dele. Ele abre essa jaula, entra dentro dela, tranca a jaula e joga a chave fora. E ali ele fica. Então, às vezes a gente diz essas coisas achando que são coisas normais e que está tudo bem. Nós estamos lendo hoje na palavra de Deus que não está tudo bem você dizer que alguém morreu para você. Não está tudo bem você dizer que a sua mãe morreu para você por causa de algo que ela fez contra você. Não está tudo bem você dizer que o seu cunhado, o seu amigo, a sua nora morreu para você porque ela fez algo para você, contra você. Não está tudo bem. O Senhor quer que você libere perdão para essa pessoa. Como foi falado agora há pouco, o perdão não traz amnésia. Você não vai esquecer. Mas o perdão faz você lembrar daquilo com misericórdia para com a outra pessoa. O perdão faz você lembrar daquilo que te fez chorar lágrimas de sangue, com misericórdia para o outro. Agora, se eu não entendo o que é o perdão, se eu não entendo que o outro, ele precisa de misericórdia tanto quanto eu preciso, eu vou matar o outro dentro de mim. E Jesus está dizendo que estamos sujeitos a julgamento. Quem está compreendendo? Aí Jesus vai falar de algo muito interessante aí no versículo 23. Diz assim, portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, faça o quê, igreja? Deixe sua oferta ali diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão. Depois, volte e apresente a sua oferta. Fala comigo, reconciliação. Nós agimos de maneira hipócrita, muitas vezes. Chegamos dentro da igreja, oramos ao Senhor, ofertamos na casa do Senhor com os nossos corações cheios de mágoa, ódio e ressentimento. Jesus está dizendo aqui, se você se lembrar, ele não está dizendo assim, ó, espera o outro vir até você e te pedir perdão. Não, ele está dizendo assim, olha, você se lembrou,
que tem algo contra alguém, aliás, que alguém tem algo contra você, vá você até ele. Aí eu não ouço um glória a Deus, né? Jesus está dizendo que a iniciativa tem que ser de quem? Nossa. A iniciativa de consertar, a iniciativa de colocar tudo no lugar tem que ser nossa. Porque se eu vier trazer a oferta, se eu vier orar ao Senhor, se eu vier buscar ao Senhor e não tiver feito a reconciliação que precisa ser feita, a minha oração não tem como ser ouvida pelo Senhor. Porque o meu coração estará ainda num lugar que precisa de conserto. Mas o que geralmente a gente quer? Que o outro tome o quê? A atitude. Se ele me ligar e me pedir perdão, eu perdoo. Se não vier falar comigo, eu também não falo com ele e fica por si só. Muito provavelmente você já deve ter falado isso. Eu já falei. Porque a gente vai se colocando no lugar de que foi o outro. O outro me feriu, o outro me magoou. Então quem tem que se humilhar é o outro. Não. Quem conhece Deus, quem foi transformado por Jesus, deve e tem que tomar a iniciativa de trazer essa reconciliação. Do contrário, nós estaremos vivendo uma mentira, igreja. Nós estaremos vivendo uma mentira. Dar espaço à ira é dar espaço à morte. A ira, ela é o que traz o ressentimento. A ira é o que traz aquele sentimento de desejo de vingança pelo outro. Por que Pedro cortou a orelha de Malco, gente? Porque tinha ira no coração dele, que precisava ser tratado. Pedro queria resolver as coisas na base da espada. Era assim que ele queria resolver. E às vezes nós somos Pedro, nós queremos resolver as coisas na base da porrada, do grito, da baixaria. Sendo que tendo Deus e Cristo nos nossos corações, a maneira que nós resolvemos as coisas é por onde, gente? Fala pela palavra. O que a palavra diz? Como a palavra me orienta a ser? O que Jesus disse que eu devo ser? Como Jesus foi? Mas nós queremos agir movidos pelas nossas emoções. Eu estou sentindo, então me deixa, que eu quero fazer. Eu posso falar isso com propriedade, gente. Porque esse é um pecado que eu tenho que tratar na minha vida. A ira rápida. Mirou, eu já estou ali pronta com uma resposta. Mas se é algo que tem que ser tratado, não tem conversa. Eu tenho que me aproximar cada vez mais de Cristo para que Ele me transforme. Para que Ele venha moldar no meu coração e transformar no meu coração aquilo que precisa ser transformado. Aquilo que precisa ser refeito. Talvez o seu coração precisa ser refeito. Talvez a sua mente, a forma como você enxerga o outro, precisa ser transformada. Talvez a sua mente já se cauterizou contra o outro. Talvez você é aquela pessoa que não acredita mais no ser humano. E aí, porque você não acredita mais no ser humano, qualquer pessoa é digna da sua ignorância, da sua altivez, da sua arrogância, da sua prepotência, e ali você quer agir daquele jeito, porque o seu coração está inflamado. Aí nós temos que voltar a cantar aquele louvor, que meu esposo, inclusive, tem tocado muitas vezes aqui, né? Dai-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dai-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dai-me um coração igual ao teu. Você sabe, quando você se irar, quando você se revoltar, quando a raiva que você sente no seu coração for algo que você não consegue controlar, lembra que você tem que pedir ao Senhor um coração igual ao dele. O coração de Jesus carrega mágoas, ressentimentos, tem desejo de vingança. Então é do coração de Cristo que eu preciso buscar. Meu Deus, me dá um coração parecido com o do Senhor. Um coração rápido a perdoar.
um coração rápido a buscar reconciliação. Quantas pessoas na sua família não te magoaram, te feriram, e elas estão guardadas dentro de uma caixa que você colocou porque você está ressentido ainda com ele, com ela? Quantas pessoas que te feriram, que te machucaram, você colocou guardada dentro dessa caixa porque você não consegue ou não quer perdoar? O Senhor está dizendo para nós hoje, precisa haver perdão. Precisa haver reconciliação. Ainda que o outro não tenha te procurado, tome você a iniciativa. Não queira agir de forma hipócrita, de vir buscar ao Senhor, erguer as mãos, louvar a Ele, bendizer o nome dEle, mas com o coração ressentido, com um relacionamento quebrado. Não estou dizendo que você tem que buscar uma nova convivência com essa pessoa, porque existem relacionamentos que têm que ser findados. Cada um tem que ir para o seu canto e acabou. Mas não deve haver ressentimento. Você não pode, eu não posso matar alguém dentro de nós. O Senhor não se agrada disso. Isso não é fruto do Espírito Santo. Quem é nascido de Deus, quem é nascido e recebe o Espírito Santo de Deus na sua vida, não deve e não pode matar o outro dentro de si. Eu não estou aqui negligenciando a dor que te causaram. Eu não estou aqui dizendo que é pouco o que te fizeram. Eu estou dizendo que maior é o Senhor para curar essa ferida. Maior é o Senhor para cicatrizar essa ferida que ainda está sangrando. Maior é o Senhor para te dar um novo coração e coragem o suficiente para você se reconciliar com quem você precisa se reconciliar. Do contrário, igreja, nós estaremos vivendo uma mentira. Então Jesus, ele deixou bem claro, você vai ofertar e você se lembrou de que precisa haver reconciliação com alguém, vai primeiro se reconciliar com essa pessoa. Vá primeiro pedir perdão e receber o perdão que essa pessoa te pedir, para então você voltar com a sua oferta. Sabe o que Jesus basicamente está dizendo para nós? Eu não preciso da sua oferta se você não tiver um coração limpo e transformado. Jesus não quer uma oferta de um coração que não está limpo e que não está transformado. Ele quer oferta de corações transformados, de corações limpos e regenerados por Ele. Nós precisamos, igreja, ficar pertinho de Jesus quando liberar perdão é difícil. Eu sei que é. Eu já fui ferida, eu já fui magoada, e eu sei que muitas coisas que o outro faz conosco ficam martelando aqui, na nossa mente. A gente põe a cabeça no travesseiro e a gente lembra. Almoçando, a gente lembra. Tomando banho, a gente lembra. Mas o Senhor é maior para trazer restauração para os nossos corações. Ele é Deus para te dar um coração novo. Às vezes você tem um coração frágil. Qualquer coisa que te falam te fere. Qualquer coisa que te fazem te ferem. Peça a Deus um coração resiliente. Peça a Deus um coração maduro, que procura entender o porquê o outro reagiu daquele jeito. Às vezes a gente se esquece disso, né? Que se o outro está reagindo de uma maneira, tem uma razão. Cabe a nós nos perguntar por quê. Por que será que fulano não vai com a minha cara? Por que será que fulano é sempre tão ríspido comigo? Por que será que fulano é tão distante de mim? Por que será que fulano me falou aquilo que me falou e que me feriu tanto? Tem uma razão. E a gente precisa buscar o porquê. Quando a gente busca o porquê, a gente vai atrás da reconciliação. Jesus quer reconciliação, igreja. Nós precisamos nos lembrar disso. A forma que nos relacionamos com as pessoas dita a forma que nos relacionamos com Deus. A forma que eu me relaciono com aquele que me feriu, que me magoou, vai ditar sim a forma na qual eu me relaciono com Deus. Como eu vou amar, respeitar a Deus se eu não consigo fazer isso com o meu próximo, com aquele que eu vejo? Deus eu não vejo. Você vê Deus? Você sente. Você tem certeza que Ele existe por causa da sua fé, mas você não vê.
Como que você vai crer nele, servir a ele, amar e ter temor a ele, se o mesmo você não faz com o seu irmão? Não tem como. Eu preciso exercer essa prática do relacionamento com o outro. Eu preciso procurar ter um bom relacionamento com o outro, para que então eu possa buscar ter um bom relacionamento com Deus. Eu escuto, gente, quase que diariamente, pessoas dizendo assim para mim: eu não me converto, porque se for para ser crente como a minha mãe é, eu prefiro não ser. Se for para ser crente como meu pai é, eu prefiro não ser. Por que essas pessoas falam isso? Porque aquele pai, aquela mãe, aquele filho não vive como diz a palavra de Deus. Ele é religioso, como as pessoas que estavam ouvindo Jesus quando Jesus estava falando sobre isso. E Jesus, ele não quer que vivemos uma vida religiosa. Ele quer que vivamos uma vida de relacionamento com ele. Amém? Estamos aqui para promover vida. E para isso, se for necessário, engolir o nosso eu, o nosso orgulho, que assim façamos. Se você quer gerar vida no seu relacionamento com as pessoas que você tem um convívio, e para isso você tiver que engolir o seu orgulho, que assim você faça, porque assim você estará sendo como Jesus. Assim você estará representando Jesus na sua vida e no seu convívio familiar. Glória a Deus. Aí ele encerra dizendo, no 25, entre em acordo depressa com o seu adversário, que pretende levá-lo ao tribunal. Faça isso enquanto ainda estiver com ele a caminho, pois caso contrário, ele poderá entregá-lo ao juiz e o juiz ao guarda, e você poderá ser jogado na prisão. Eu garanto que não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. Uma coisa que eu quero que você entenda: ira mais o insulto é igual ao homicídio. Então você se irou, você insultou, você matou alguém. Dentro de você, ou você matou o seu relacionamento com aquela pessoa, ou você corre sem o risco de partir para uma agressão e tirar a vida de alguém. Nós sabemos que somos capazes disso. Nós sabemos que quando a ira vem, nós somos capazes de coisas que nós nem imaginamos que podemos fazer. Glória a Deus. Eu quero ler com você alguns versículos para nós encerrarmos. Você põe para mim, por favor? Salmos 37, 8, por gentileza. Nós já vamos encerrar. Salmos 37, 8. Depois, se você quiser, você pode guardar aí na sua Bíblia. O que está escrito ali, gente? Vamos ler? Evite a ira e rejeite a fúria. Não se irrite, isso só leva ao mal. A ira, ela deve ser rejeitada. Rejeitada. Quando a ira vem, nós geralmente não rejeitamos, a gente permite que ela venha e que ela destrua tudo. A gente quebra a porta, quebra a panela, quebra tudo. Xinga o outro, ofende, magoa, porque a ira veio e a gente não rejeitou. Enquanto nós não rejeitarmos esse sentimento, a gente vai estar assassinando pessoas. Amém? O outro é Provérbios 29, 11, e a gente encerra. Provérbios 29, 11 diz assim. 29, 11, tá? Achou? O tolo dá vazão, ou seja, dá lugar à sua ira, mas o sábio domina-se. O tolo, gente, ele é aquela pessoa que não é sábia, desprovida de inteligência, para não dizer outra coisa. Enquanto nós estivermos dando espaço para a nossa ira, a gente vai estar sendo tolo diante do Senhor. Mas quando a gente dominar-se, aí sim nós poderemos dizer que somos o quê? Sábios. Domine a sua ira.
Domine esse sentimento que faz você ter raiva do outro e desejar o mal do outro internamente. Sabe quando alguém faz algo contra a gente fala assim, ai, que vontade de esfregar a cara de fulano no asfalto? Às vezes a gente tem um sentimento que dá essa vontade na gente, é ou não é verdade? A minha mãe usava um termo que eu achava muito engraçado, ela dizia assim, às vezes eu tenho vontade de afogar a cabeça do meu marido na privada. Então a gente vai ter raiva de alguém, a gente vai ter vontade de fazer algo contra alguém, mas aí a gente tem que se lembrar, esse é tolo. Eu sou sábio, eu vivo por aquilo que o Senhor diz que eu tenho que viver, amém? Quem compreendeu a mensagem? Fique de pé em nome de Jesus.